Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o crime organizado no Brasil. A gente vai dar sequência a esse conteúdo, falando da correlação entre geografia e crime. E vamos ver o mapa do crime no Brasil, como que ele ocorre, qual que é o papel do Brasil dentro desse cenário internacional que nós estamos vendo. Beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Primeiramente, pessoal, toda vez que alguém fala em problemas do Brasil, eu sei que vem à cabeça de muita gente violência. O Brasil é um país muito violento. Assaltos, homicídios, latrocínios, roubos, etc. Tá? Em 2017, foram 57 mil homicídios. Se a gente for fazer uma correlação a cada 100 mil habitantes, que é a comparação que a gente faz com outros países, porque naturalmente, se o Brasil tem mais pessoas, a chance de ter um homicídio são maiores. Então nós fazemos comparações para pegar dois países distintos e conseguir fazer uma comparação. Então a gente pega uma margem da população, uma amostra da população de 100 mil habitantes e fazemos a conversão. Isso dá 29 homicídios a cada 100 mil habitantes. É como se a cada ano 29 pessoas morressem aqui em Sarandi. Tá? São números altos, tá, pessoal? Embora há locais que esse número seja maior e há locais que esses números são bem menores. Então, tudo isso vai depender da localização, da situação socioeconômica daquele local. Mas se vocês observarem esse gráfico, gente, o Brasil está subindo em disparada. Há uma redução ali em 2004, 2016, quando a gente tem o Estatuto do Desarmamento, onde muitas pessoas devolvem as suas armas, há uma queda, mas depois, e agora a gente está acompanhando que está subindo de novo. Então o Brasil, ele é de fato um país muito violento e a gente apresenta alguns índices que nem país em guerra apresenta. E isso é preocupante, porque não era para ser desse jeito. Tá? E só lembrando, a gente fala muito de crime organizado, estamos falando muito do tráfico de drogas, mas a gente tem vários setores da segurança pública do Brasil que são sensíveis. Tá? E recentemente, nos últimos anos, vocês acompanharam questões envolvendo políticos influentes, inclusive, e grandes empresas em escândalos de corrupção. E isso, de certo modo, afeta a nossa vida. Porque uma propina que é paga a uma empresa ou a um político é benefício que poderia ser revertido para a população. E evitar que, por exemplo, surjam novos criminosos, porque você está dando educação e condições para essa família. Beleza? Eu não quis colocar a cara de nenhum político aqui, porque no Peru, por exemplo, quem quiser assistir a aula lá na playlist do 8º ano, e eu gravei uma aula sobre o Peru recentemente, a Odebrecht está no Peru e envolvida em esquemas de corrupção no Peru desde 1985. Tá? Todos os presidentes do Peru, desde 85, estão envolvidos direto ou indiretamente com a Lava Jato. O Alan Garcia, que era o presidente de 85, ele cometeu suicídio recentemente ao descobrir que ele seria preso. Tá? Então, nas últimas 3 semanas, acho que o Peru teve 3 presidentes. A gente acha que a situação política do Brasil está ruim, no Peru está bem pior. Tá? Então, isso não é uma coisa de 1 ou 2 governos, é uma coisa enraizada na sociedade brasileira, infelizmente. E, querendo ou não, tem reflexos negativos na nossa situação socioeconômica hoje. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, então, falando um pouco mais sobre tráfico de drogas. O Brasil, e isso eu já venho falando para vocês, ele não é produtor de drogas. Nós não produzimos drogas. Nós somos consumidores, e nós somos consumidores, parece que todo mundo usa, né? Não, o Brasil é um país consumidor e ele é um trampolim, um corredor de drogas para a Europa. Então nesse mapa aqui, ele ilustra a principal rota, que é Colômbia, Peru e Bolívia, que são países produtores e processadores de drogas, que vão até Natal, e de Natal segue para a Europa, Bélgica e Holanda. E lá é distribuído para toda a Europa. Beleza? Esse aqui, gente, é a principal rota da cocaína. Mas há outras também. Aeroporto de Brasília, aeroporto de Fortaleza. Rio e São Paulo são aeroportos muito movimentados, então já se torna mais complicado. Agora o que acontece? Quando a Polícia Federal descobre que essa é a rota, ela intensifica a procura. E daí o que os criminosos fazem?
descobrem novas rotas. Então, hoje já é muito comum voos para a África, voos para a África do Sul, voos para o Marrocos e para o Egito, e de lá essa droga segue para a Europa, como um todo. Então, é muito difícil fazer o controle, porque o Brasil ele é muito grande. E se você descobre uma rota, os criminosos vão lá e criam novas rotas. Então fazer o controle do que entra e do que sai é extremamente complicado. Outro problema, pessoal, é que as fronteiras do Brasil, as fronteiras terrestres do Brasil, são porosas. Então passa a pessoa na hora que ela quer. Não sei aqui se alguém já foi ao Paraguai, ou possivelmente foi por Foz do Iguaçu e foi até Ciudad del Oeste, ou foi para Salto del Guairá, ali no Mato Grosso. Ali você tem até um controle maior das fronteiras, mas você tem várias cidades onde não há uma alfândega, onde não há uma polícia federal e o trânsito é muito simples. Então, faltando fiscalização, é a brecha que esses criminosos encontram para trazer essas drogas aqui para o Brasil e daí seguir para o seu destino final. Lembrando, a maior fronteira terrestre do Brasil é com a Bolívia. Embora a mais movimentada seja com o Paraguai, a maior fronteira terrestre é com a Bolívia, que é um dos principais produtores de cocaína que nós temos aqui na América do Sul. Tá bom? E essas cidades de fronteira, elas também estão no mapa do crime, são cidades muito violentas. E Foz do Iguaçu, por exemplo, a violência que ocorre em Foz do Iguaçu é um pouco diferente do que ocorre no Rio de Janeiro, por exemplo. Não há tantos assaltos em Foz do Iguaçu, mas há muitos crimes relacionados a tráfico de drogas. Então, pessoas que se envolveram com traficante, ou que estão brigando por ponto de venda de drogas, ou por conta de contrabando, ou por conta do tráfico de drogas visando o mercado internacional, então você tem que atravessar o Brasil, desmanche de carro. Então é um crime muito específico que tem na região de Foz do Iguaçu. E, detalhe, Foz do Iguaçu é a segunda cidade mais turística do Brasil, com o maior número de turistas, só está atrás do Rio de Janeiro. Então, Foz do Iguaçu como um todo é uma cidade muito cosmopolita. Tem gente do mundo todo lá, brasileiros e paraguaios, argentinos, por conta da proximidade, muçulmanos, árabes, coreanos, japoneses, chineses. Tem célula do Hezbollah na Foz do Iguaçu. Hezbollah, gente, aquele grupo terrorista do Oriente Médio. Tem grupos, tem pessoas ligadas ao Hezbollah em Foz do Iguaçu. Inclusive, o tráfico de drogas é uma das atividades utilizadas pelo Hezbollah para financiar a compra de armas. Beleza? Bom, e qual que é o papel do Brasil dentro desse mapa do crime? O Brasil, como eu mencionei, ele serve como trampolim, desde consumidor e principalmente como exportador de droga. Então aqui serve como um corredor. E, bom, se não fosse lucrativo, ninguém faria. E é extremamente lucrativo. E assim como o tráfico de drogas financia parte do armamento comprado pelo Hezbollah lá no Oriente Médio, é o que financia também os grupos e as facções criminosas aqui no Brasil. Então essa atividade de mula aqui, gente, não é uma ofensa não. Mula é um linguajar policial para quem transporta droga, porque mula é um animal de carga, está transportando alguma coisa. Então, esse trabalho que o Brasil faz de mula, ele é extremamente lucrativo para quem faz isso, obviamente, né? Então, é assim que esses grupos eles conseguem se armar. Às vezes a gente fica pensando, como que um grupo igual... Eu não sei se vocês o acompanharam, acho que sim, o assalto que teve em Criciúma. Aquilo lá, gente, é crime organizado. Primeiro, 10 carros de luxo, 10 carros blindados, ou seja, não é o Joãozinho ali que está esperando você dar bobeira com a sua carteira e com o seu celular próximo da Avenida Brasil de noite. Não, são pessoas gabaritadas, pessoas que têm conhecimento e que têm dinheiro para comprar esse tipo de carro, para ter o armamento que eles têm, para ter o planejamento que eles têm. Então, é muito dinheiro envolvido, não é pouca coisa. Então não vamos confundir o assalto que a gente tem aqui na região, que é muitas vezes para financiar o vício de alguém, com essas organizações criminosas que movimentam milhões e milhões e milhões.
Então, dentro desses grupos, dentro dessas facções que existem no Brasil, a gente tem dois de destaques. Tá? Primeiro é o Comando Vermelho, também conhecido como CV. Então, para quem já foi no Rio de Janeiro ou pretende ir um dia, vocês vão ver várias áreas pintadas com um C e um V. Significa Comando Vermelho, que aquela é uma área do Comando Vermelho. E o PCC, que é o primeiro comando da capital em São Paulo. Tá? São as duas principais facções do Brasil. São grupos distintos, em determinados momentos eles são aliados, em determinados momentos são inimigos, e eles não são os únicos. Tá? Eles atuam em várias áreas do Brasil, mas não são os únicos. Tem grupos no Nordeste, assim como tem células do PCC no Nordeste também. Beleza? Então, começando aí com um pouco da história de cada um deles. O Comando Vermelho, ele surgiu no Rio de Janeiro, na década de 1970, no presídio de Ilha Grande. E na próxima aula a gente vai ver um pouco do sistema carcerário brasileiro, em como ele é pouco eficiente, porque ele, em vez de punir a pessoa, ele acaba tornando uma fábrica de marginais, uma fábrica de novos criminosos. Mas isso é assunto da próxima aula. Tá? Então, esse grupo ele surge dentro de um presídio e conforme eles vão saindo, vão retornando, essas pessoas relacionadas ao PCC eles vão tomando controle dos morros do Rio de Janeiro e também controle da distribuição de drogas, tá? Sobretudo cocaína. E detalhe, pessoal, quando a gente fala em drogas no sentido bem amplo, a gente pode pensar em desde medicamento, mas medicamento é legalizado, mas tem medicamentos de controle. Né? E isso eu falei, opioides, opiáceos, são problemas nos Estados Unidos. Tá? Álcool também é uma droga, mas é legalizada. Mas, sobretudo, quando a gente fala no Brasil, é cocaína, maconha e crack. Tá bom? E a escala de preços é bem diferente. Cocaína, por exemplo, é extremamente caro. Então, quem consome cocaína não é a população da favela. Quem consome cocaína é a classe média do Rio, as pessoas que moram na Zona Sul. Então, mesmo que esses grupos tenham se originado nas favelas, muitas vezes os consumidores, quem financia esses grupos, não estão nas favelas. Tá? É porque a gente acaba ficando com estigma. Favela é lugar de bandido. Mas quem está consumindo é o cara que vai na balada rica da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tá bom? E como eu mencionei, se não fosse lucrativo, ninguém participaria. Como é uma atividade extremamente lucrativa, esses grupos, à medida que eles vão ganhando força, trata-se de uma atividade ilegal, eles vão aumentando as suas áreas de influência, cooptando mais pessoas, e aí um sujeito que mora na favela, por exemplo, uma criança, e tem vários filmes que contam a realidade do Rio de Janeiro, dos morros do Rio de Janeiro, que demonstram isso. A criança sabe que não tem nenhum futuro, que os pais moram numa favela, numa casa que muitas vezes não tem nem água, nem esgoto. Encontra alguém que fala, olha, se você avisar que a polícia está subindo, eu te dou R$100 por semana. O cara vai fazer. E aí vai cooptando mais pessoas, vai armando, vai comprando mais munição, mais armamento, e se torna esse problema que nós temos hoje no Brasil. Tá? Os principais exemplos que eu posso dar é a cidade do Rio de Janeiro, para quem acompanha os noticiários, o que é triste, porque o Rio de Janeiro, para quem conhece, é uma cidade belíssima, mas que sofre com esses problemas. E desde traficantes que tomam controle de morros, até das milícias. Lembrando, o que são milícias? São grupos armados, muitas vezes paramilitares, policiais, soldados, bombeiros, que acabam exercendo um trabalho quase igual desses traficantes. Eles controlam as áreas, e desde distribuição de droga até distribuição de água, internet e energia elétrica. Tá? Apenas aqui uma curiosidade. A cidade mais violenta do Brasil é Altamira, no Pará. Tá? O que tem em Altamira? Nada. Mas Altamira, recentemente, teve uma grande obra lá, que é Belo Monte. Não é exatamente em Altamira, é em Vitória do Xingu. Mas a cidade mais próxima era Altamira. Altamira, gente, é um município maior do que o estado do Rio de Janeiro. Para quem quiser curiosidade de procurar, é gigante. Mas lá tem poucas pessoas, então é uma cidade que não tinha infraestrutura. Com a construção de Belo Monte,
foi gente do Brasil inteiro para morar em Vitória do Xingu, morar em Altamira. Automaticamente, uma cidade que não tem infraestrutura nenhuma, ela inchou. Então faltava de tudo. Faltava desde alimento, faltava bebida, porque a população que ia lá era população simples, tá, gente? Mecânico, construtor. Eu tenho um tio que trabalhou lá. E assim, toda sexta-feira, quando acabava as atividades das obras lá de Belo Monte, a população ia para os bailes em Altamira e sempre saía briga, por falta de infraestrutura básica. Foi muitas pessoas num lugar onde não comportava aquele tanto de pessoas. Então, a falta de infraestrutura fez com que houvesse uma onda de violências. E isso já aconteceu em outros momentos. Sempre onde vai ter uma construção de alguma coisa muito grande e que a cidade não está preparada para receber pessoas e tem uma invasão de gente, acontece isso. Aconteceu em Serra Pelada também, aconteceu em lugares do Nordeste, na transposição do São Francisco. Então isso é receita para dar ruim. Tá bom? Então, falamos aqui do Comando Vermelho, nós temos em São Paulo o PCC. O PCC ele surge um pouco depois, na década de 70, 1970, em São Paulo. Embora esses grupos estejam centralizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles atuam no Brasil todo, tá? Inclusive o PCC ele é internacional. Atuam no Paraguai, atuam na Bolívia, atuam no Peru, que é os principais fornecedores dessa droga. Então, como eu falei, em determinados momentos eles se unem em prol de um assunto, de uma demanda em comum. Em determinados momentos eles são inimigos. Tá? Esses aqui são as duas principais facções. São os maiores? Não. Tem facção na região norte, tem facção na região nordeste. E uma coisa que acaba acontecendo, gente, mas isso eu vou explicar logo mais, né? Aguenta aí. Retornando aqui no PCC. Esse episódio aqui, 15 de maio de 2006, eu lembro dele. Tá? Foi um dia que o plantão da Globo tocou todas as horas. A cada uma hora tinha esse plantão da Globo. Por quê? O PCC ele demonstrou a sua força realizando vários ataques coordenados. Então eles queimaram um ônibus, explodiram agências bancárias, atacaram postos policiais, fizeram rebeliões em presídios de uma vez só. Então, um dia, a cidade de São Paulo, a cidade não, né? O estado de São Paulo virou de cabeça para baixo, porque os caras dominaram e a polícia sem reação, porque foram vários ataques. Isso denota crime organizado, gente. Como eu falei, não é um trombadinha que vai estar te esperando para te roubar a carteira, não. É coisas grandes, pessoas grandes envolvidas, dinheiro, equipamento, munição e toda uma cadeia de pessoas que faz isso acontecer. Beleza? E esse episódio foi uma loucura, porque, se eu não me engano, foi em protesto por conta da transferência de alguns presos que estavam em São Paulo e que seriam levados para outros presídios. Né? O que ocorre, gente? E agora entrando naquilo que eu queria falar. Como é uma rede muito bem articulada, qual que é a ideia? Se a gente pegar os cabeças e distribuir pelo Brasil, vai ficar sem comunicação. Porque o PCC não teria força no norte, por exemplo. O PCC não teria força no nordeste. Então pega os cabeças, as pessoas que concentram as atividades, né, os líderes, e mandam para esses lugares. Porque lá ele não vai ter influência. Mas eles acabaram levando influência para lá. Então uma coisa que era muito centralizada ali em São Paulo e no Rio, ela acaba se espalhando pela própria ação do Estado brasileiro de levar essas pessoas de um lado para o outro. Tá bom? E o próprio sistema do crime, ele permite, caso alguém morra, um líder morra, outra pessoa vai assumir. É sempre assim. Tá? Então, é um sistema que está sempre se alimentando. Desde o nível mais baixo, do cara que vai ser um fogueteiro. O que é o fogueteiro? Quem avisa quando a polícia está chegando, até o chefe da quadrilha. Tá bom? Esse que vocês estão vendo aí é o Fernandinho Beiramar. Ele é considerado o maior traficante da América Latina, depois ali do Pablo Escobar, da Colômbia, e traficante de maconha. Tá? O Pablo Escobar era de cocaína. E ele está preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas ele já foi preso em Rondônia também, Rondônia ou Roraima, não lembro. E sempre para onde ele vai,
ele consegue influência. Tá? As suas penas somadas é de mais de 300 anos. E na minha época ele era muito famoso, porque pelo dinheiro que ele tinha, a vida de luxo que ele tinha e da capacidade que ele tinha de articular crimes em vários locais do Brasil. Em um determinado momento ele falou assim, olha, eu quero ficar preso porque eu arrumei problema em outros lugares aí e talvez ali fora podem me matar, então aqui dentro eu estou mais seguro do que lá fora. E ele continuou coordenando o crime de dentro da prisão. Tá? Nos últimos anos ele saiu dos holofotes, não sei se ele tem todo esse garbo e pompa que ele tinha aí até 2010, 2011, mas ele foi uma figura muito, muito presente na mídia por conta das influências que ele tinha. Tá bom? E assim como todo crime que a gente já viu lá no início do capítulo, esses grupos eles possuem uma estrutura extremamente rígida e hierárquica, né? Onde você tem lá os chefes, enfim, toda a cadeia de funcionários e também códigos de conduta. Então é muito difícil você acabar prendendo todo mundo, porque não vão dedar o outro. Porque se você dedurar o cara, o líder é aquele lá, você vai sofrer, sua família vai sofrer. E é um aparato, pessoal, de seguridade que dá uma surra no Brasil em alguns pontos. Tá? Por quê? Eu já dei aula em escolas públicas, que a filha, a minha aluna, o pai dela estava preso, o pai dela era envolvido com o PCC, e o PCC pagava todo mês uma bolsa para a mãe, para que não falte nada, para que continue estudando. Então, imagine uma pessoa numa situação de risco, uma família que não tem nada. Aí o cara pensa, não, mas se eu entrar nesse grupo, o cara vai me bancar, posso ter o risco de morrer, de ser preso, mas a minha família vai receber um seguro aqui, um auxílio, então eu vou entrar. Então percebam que é uma estrutura extremamente rígida, entre eles bastante funcional e que envolve muito dinheiro, porque você tem que desde o lucro do cara chefe até as pessoas que estão lá embaixo nessa cadeia. Tá? E por conta disso, o que eles cobram? A sua fidelidade. E eventualmente você tem que estar nesse código de condutas. E o não seguimento dessas regras pode significar punições severas. Tá? Essa frase que vocês estão vendo aí é muito comum em alguns morros do Rio de Janeiro. Tá? Os donos das bocas de fumo, eles colocam essas mensagens falando, olha, não pode assaltar aqui, não pode usar droga na frente das crianças e o risco é sujeito à pena de morte. Tá? Então, em alguns casos, gente, isso aqui tem muitas aspas aqui, tá? A população ela gosta de morar na comunidade ali na favela, porque ali ela está segura. Porque justamente os donos do crime, as pessoas que trabalham com isso, elas dão segurança para essas pessoas. Então, elas se sentem à vontade em morar nesses locais. Tá? E, por fim, como eu mencionei, apesar de PCC e Comando Vermelho, em partes, conversarem, em partes eles também são inimigos. São grupos que lutam pelo mesmo objetivo, né, que é o controle do tráfico de drogas, fora diversas outras facções que nós temos espalhadas no Brasil. Então, a gente tem vários conflitos armados resultante de conflitos de duas facções. Que daí era para ser um homicídio muito localizado, igual aquele em Foz do Iguaçu. As pessoas que vão morrer são pessoas que estão envolvidas com crime. Não era para atingir o cidadão comum, não era para atingir eu e você, mas acaba atingindo também. E o melhor exemplo que eu posso dar disso novamente é a cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade onde a violência ela perdeu o controle. Então todos os dias tem desde assaltos, que é da camada mais baixa desse crime, até operações nas favelas, e as favelas com equipamento de guerra, com equipamento militar, e que vive literalmente numa guerra entre grupos inimigos. Beleza, pessoal? Então na próxima aula a gente vai falar um pouco do sistema carcerário brasileiro e como a gente vem tentando mitigar as ações do crime organizado aqui no Brasil. Beleza?
Um abraço e até a nossa próxima aula.